Olá, seja bem-vindo a mais um comentário aqui no meu canal. Hoje falaremos sobre mais dados que surgiram que dão força à hipótese do vírus ter surgido lá do laboratório chinês. E, na verdade, como essa história toda exemplifica o nível de manipulação, de mentira, de propaganda que nós temos hoje na imprensa tradicional e como o fluxo de informações é controlado pelas empresas, né, que dominam aí a internet hoje. Mas antes de falar sobre isso, um aviso importante. Em junho eu apresentarei aí um evento gratuito chamado Pane no Sistema. Serão 3 aulas onde eu falarei sobre como nós chegamos até aqui, né? Como nós chegamos nesse mundo caótico, por que nós estamos vivendo nesse caos e o que você precisa conhecer, que tipo de assunto, que tipo de conhecimento você precisa dominar para interpretar esse mundo. Estamos falando aqui de análise política, economia, investimentos, desenvolvimento pessoal e várias outras coisas. Para se inscrever, é só você digitar aí panenosistema.com ou clicar no link que acompanha o vídeo. Okay? Então, voltando à questão do vírus. Né? Por que é importante saber a origem do vírus? Ora, nós temos aí uma das maiores tragédias da história moderna, milhões de mortos, sofrimento gigantesco, um número bem maior de infectados, um prejuízo incalculável, né? A não ser para um país específico que aparentemente lucrou muito com isso. E nós precisamos saber de onde isso saiu, até para evitar, né, uma nova pandemia. E é impressionante como a imprensa global, de uma maneira geral, até vários atores políticos, não se interessaram muito nesse assunto, né? Não fizeram uma investigação a fundo. E agora a verdade parece que começa a vir à tona. Né? Na sexta-feira, nós tivemos no programa do Tucker Carlson, dos mais vistos dos Estados Unidos, se não o mais visto, um quadro aqui bem completo, né? De onde veio o vírus. E ele lembra que em setembro ele entrevistou uma médica chamada Li Mengyan, uma virologista chinesa, que afirmava com todas as letras que o vírus vinha de um laboratório chinês. Ela trabalhou com pesquisa de coronavírus na China. E o Tucker também apresentou, né, informação que em 6 de fevereiro de 2020, cientistas da South China University of Technology apresentaram um paper sugerindo que o vírus teve origem num laboratório. E ninguém, né, na imprensa ocidental parece que deu bola. Essa primeira entrevista do Tucker com a doutora Li Mengyan foi tratada pelas agências de fact-checking como desinformação, como fake news. E isso produziu a retirada dessa entrevista do ar. Twitter, Facebook, outras redes. O que estava acontecendo em setembro? Nós tínhamos as eleições presidenciais. Então, como o Trump tinha falado que o vírus poderia ter saído de um laboratório, passou a ser a hipótese de Trump, e essa hipótese seria favorável a ele na campanha, já que a responsabilidade seria maior da China e não do governo americano, por exemplo, né? Uma tarefa hercúlea de conter uma pandemia. Então, a pandemia foi instrumentalizada para servir como peça de propaganda para o Partido Democrata, para a esquerda em geral. Como a imprensa virou apenas uma agência de propaganda do Partido Democrata, a imprensa americana em geral, como as redes sociais operaram para eleger aí Biden, para eleger o candidato democrata, através da manipulação do fluxo de informações, essa verdade não poderia ser discutida. Verdade que eu digo, não a certeza que saiu de lá, né, porque nós não sabemos se saiu efetivamente do laboratório, mas essa hipótese como sendo uma hipótese muito plausível. Nós tivemos outras
agências de notícias de extrema esquerda como a Vox, mudando aqui na camufla artigos, sem avisar o leitor, para deixar a hipótese, né, do laboratório como uma coisa válida, ao invés de uma retórica de fake news, de teoria da conspiração e tudo mais, como estava sendo tratado. Não foi só, né, através dessa questão do vírus. Nós tivemos, no caso do laptop lá do filho de Biden, a imprensa simplesmente acobertando a história, né, um laptop onde apareceram informações questionáveis aí, né, de como há uma ligação direta entre o filho do presidente e potências estrangeiras, incluindo a China, entre outras revelações, como o uso de drogas e assim por diante. Tudo isso foi também abafado e até mesmo censurado pelas redes. Mas a própria imprensa comemora esse nível de manipulação numa matéria que também não foi muito divulgada no Brasil ou mesmo aqui nos Estados Unidos, que saiu na revista Time ainda em fevereiro desse ano. The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election. Né? A história secreta aqui da campanha nas sombras que salvou a eleição de 2020. Ou seja, os sujeitos estão comemorando e revelando e confessando o que foi o maior estelionato eleitoral da história, a maior manipulação eleitoral da história. Só um trecho para vocês terem uma ideia. Né? Um grupo de pessoas muito poderosa, de diferentes indústrias e ideologias, trabalhou junto, por baixo, né, por trás das cortinas, para influenciar percepções, mudar regras e leis e direcionar a cobertura da mídia, controlando o fluxo de informações. Eles não estavam rigging the election, né, manipulando, ou seja, roubando as eleições. Eles estavam fortificando as eleições, né? Ou seja, se você tem o grupo das pessoas mais poderosas do mundo manipulando as informações que chegam até o público, censurando, mentindo, usando o seu poder para defender um candidato, isso não é manipular a eleição. É basicamente salvar a eleição. É esse tipo de mentalidade que nós temos na elite esquerdista global, né? Não só nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil também. Então vejam o exemplo. E agora, o Wall Street Journal traz a informação, os detalhes de um informe da inteligência americana que 3 pesquisadores do laboratório de Wuhan ficaram doentes em novembro de 2019 ao mesmo tempo e foram atendidos no hospital com sintomas aí que são parecidos com sintomas de gripe ou do novo coronavírus. Isso sugere, né, que essa hipótese precisa ser, no mínimo, investigada mais a fundo, coisa que a China não quer fazer de forma alguma. Os registros do laboratório de Wuhan não foram abertos, a OMS não teve acesso, fez de conta que foi lá investigar, só para um dos sujeitos que participou da pesquisa, cuja instituição ele preside, deu recursos para esse tipo de pesquisa com coronavírus lá no laboratório, de ganho de função, né, de deixar o vírus mais mortal, foi um dos investigadores, né, para vocês terem uma ideia do tipo de investigação que foi feita. Então essa história é muito importante, tanto para descobrir de fato as origens desse mal, né, que interferiu com a vida de qualquer ser humano no planeta, para evitar que isso aconteça novamente, para identificar responsabilidades, como também é importante para demonstrar o nível de manipulação midiática e de manipulação nas próprias redes que nós sofremos todos os dias, aproximando, né, a nossa realidade da realidade chinesa. Na China, as redes são completamente controladas e falar mal do governo pode levar você à prisão. No Ocidente, antigamente considerado um ambiente livre, nós temos algo cada vez mais parecido. No Brasil, inclusive, pessoas foram levadas à prisão, estão sendo investigadas apenas por postar, né, coisas desagradáveis
aos poderosos de Brasília. Né? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Lembrando, né, não se esqueça de dar uma olhada lá no nosso evento Pane no Sistema através do panenosistema.com. Tchau, tchau.